Seu escritório está crescendo ou apenas acumulando mais problemas? Essa é uma pergunta desconfortável, mas extremamente necessária, porque muitos escritórios acreditam que crescer significa apenas captar mais clientes, aumentar o faturamento ou contratar mais pessoas. Mas crescimento sem estrutura não é evolução. É apenas expansão do quê, gente? Pelo amor de Deus, do caos. Eu sou Carmélia Alves, CEO da Casa Gestão Legal, e hoje eu quero conversar com você sobre o maior erro que muitos escritórios estão cometendo agora em 2026. Crescer sem organização, sem processos e sem estrutura operacional. Existe uma ilusão muito comum dentro da advocacia. A ideia de que o crescimento resolve os problemas do escritório. Mais gente. Mas na prática, o que normalmente acontece é exatamente o contrário. Quando o escritório cresce sem estrutura, os problemas aumentam junto com ele. A equipe fica extremamente sobrecarregada. Os erros aumentam, os prazos começam a escapar, vou falar de perda não, e o retrabalho vira rotina. A comunicação falha e o advogado passa a viver apagando incêndio todos os dias. No começo até parece positivo, mais clientes entram, mais demandas chegam, o movimento aumenta. Mas logo surge aquela sensação, gente, de descontrole. O escritório trabalha mais, mas não consegue crescer com qualidade. E sabe por quê? Porque crescimento sem processo gera desorganização operacional. Muitos escritórios continuam funcionando de forma artesanal, mesmo após aumentarem e o volume também de trabalho aumentar. As tarefas continuam centralizadas, as informações ficam espalhadas. Cada colaborador executa do seu jeito. Nada possui padrão. E quando não existe padrão, o escritório perde produtividade. A equipe gasta energia tentando entender o que deveria ser claro, o advogado revisa a tarefa, que podem seguir um fluxo. O operacional consome muito um tempo estratégico. E aos poucos o crescimento começa a virar desgaste. Outro problema muito comum é o aumento de clientes sem aumento de eficiência. Rapidamente você vai perder esse cliente. E o escritório capta mais, mas continua operando, da mesma forma que antes. A mesma estrutura, os mesmos processos improvisados, a mesma ausência de indicadores, a mesma dependência da memória das pessoas. E isso cria um efeito perigoso, gente. Quanto mais o escritório cresce, mais difícil fica manter a qualidade. Porque não basta aumentar o volume, é preciso aumentar a capacidade operacional do seu negócio. E essa capacidade não nasce apenas com a contratação de pessoas. Na verdade, muitos escritórios contratam tentando resolver problemas, com a maior das belas intenções, que são estruturais. Mas contratar sem processo só multiplica a desorganização. A pessoa chega até ficar desorientada. A equipe cresce, os custos aumentam, mas os gargalos continuam exatamente os mesmos. E é aqui que entra um dos maiores vilões da improdutividade. É o retrabalho. Retrabalho é quando a equipe executa novamente algo que já deveria estar pronto. É prazo conferido 2 vezes. É peça corrigida várias vezes. É informação perdida. E comunicação desalinhada.
É a atividade refeita porque não existia um fluxo claro. E o pior, o retrabalho quase nunca aparece nos relatórios financeiros. Mas ele consome tempo, energia, produtividade e lucro todos os dias. Outro erro grave dos escritórios desorganizados é trabalhar sem os indicadores. O advogado, ele sente que o escritório está sobrecarregado, mas ele não consegue identificar exatamente onde está o problema. Aí falta previsibilidade, falta controle, falta gestão baseada em dados. E sem indicadores, o escritório toma decisões no escuro. Ele não sabe qual setor é mais improdutivo, ele não sabe onde existe gargalos. Ele não sabe quais atividades geram mais atrasos. Perde dinheiro nessa operação. E por isso que a controladoria jurídica se tornou indispensável para os escritórios que desejam crescer de forma sustentável em 2026. A controladoria organiza a operação, cria fluxos, padroniza processos, define a responsabilidade de cada advogado. Ela que acompanha os indicadores e gera previsibilidade. Ela tira o escritório, do modo sobrevivência, porque o escritório produtivo não depende de esforço excessivo. Ele depende de método casa. E toda a estratégia eficiente com um diagnóstico muito claro com todos os gargalos. Onde o escritório perde mais tempo? Onde existe mais falhas? Qual atividade gera mais retrabalho? O setor que está mais sobrecarregado? Onde a comunicação quebra? Crescimento saudável exige coragem para enfrentar todas essas perguntas. Porque não adianta investir apenas em marketing se a operação não suporta o crescimento da sua demanda. E aí? Captação sem estrutura desgasta a sua equipe, reduz a qualidade e compromete a experiência do seu cliente. Vai ficar desgastante esse relacionamento. Escritórios realmente lucrativos não são os que trabalham mais, são os que operam melhor. E operar melhor significa ter uma organização suficiente para crescer sem perder controle. O verdadeiro crescimento sustentável acontece quando o escritório consegue aumentar resultados sem aumentar o caos. E isso só acontece quando existe gestão, quando existe fluxo, quando existe um padrão, quando existe um controle operacional. Existe o quê? A maravilhosa controladoria jurídica. Crescer não é contratar mais pessoas. Crescer é construir uma estrutura capaz de sustentar resultados com eficiência, previsibilidade e qualidade. E se você quer transformar o seu escritório em uma operação mais organizada, produtiva e lucrativa, já se inscreva aqui no canal da Casa Gestão Legal, pois sempre tem vídeos sobre gestão, produtividade e controladoria jurídica para ajudar advogados a crescerem com estratégia e estrutura. Não esqueça de clicar no gostei, compartilhar com o seu amigo advogado que acha que crescer significa apenas contratar mais pessoas. Até a próxima!